aí, gente? O vídeo de hoje é mais um experimentando em inglês. E hoje eu vou falar aqui, ó, do doce favorito do Homer Simpson, o donut. Eu vou explicar pra vocês a história do donut, eu vou falar o significado e mais algum vocabulário aí que tá relacionado a esse docinho aqui. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música, comida e outras coisas. Então, toda semana tem vídeo novo, já se inscreve aqui no canal pra não perder, porque sempre tem novidade por aqui. Você pode estar achando estranho essa ideia aqui, experimentando em inglês, o que tem a ver com esse canal, que não é um canal de inglês com música, mas assim, como eu sempre falo, ele é música e outras coisas. Então, eu tava assistindo alguns vídeos desses de crítica gastronômica e eu percebi que algumas pessoas não sabiam ou a pronúncia ou o significado de algumas palavras e eu decidi explicar. Ele não é um vídeo muito frequente aqui no canal, mas de vez em quando eu faço. Não é um vídeo de crítica gastronômica, tá? Aqui eu vou falar da origem da palavra, da história dele, algumas outras palavras que eu vou ensinar aqui que estão relacionadas com o donut, mas não é um vídeo que eu vou falar se ele é gostoso ou não. Nesse caso aqui de hoje eu vou abrir uma exceção, mas lá no meu Instagram. Como é uma loja pequenininha aqui em São Paulo, eu vou experimentar e eu vou falar lá. Então eu vou dar a dica lá e já vou colocar o arroba desse lugar onde eu comprei, porque, enfim, não é um vídeo patrocinado, então assim, se fosse uma marca grande, vocês já iam conhecer. Esse, como é pequenininho, eu vou colocar lá no meu Instagram o que eu achei dele, tá bom? Tá, mas o que significa donut? Primeiro eu quero falar do spelling, da forma que a gente escreve. A gente tem essa forma aqui que é mais simples, donut. E aí a gente tem uma outra que é um pouquinho mais complicada de escrever, mas a gente pronuncia da mesma forma, donut. As duas têm a mesma pronúncia e o mesmo significado, que é rosca frita. Porque é uma rosca, né? Uma massa frita. O donut, ele é uma massa frita. Aqui, a gente tem essa diferença porque normalmente no inglês americano eles dão uma simplificada na forma de escrever, tá? Mas você vai encontrar as duas formas e as duas estão corretas e significam a mesma coisa, tá? Donut. De onde surgiu isso? O que significa? Eu vou separar aqui as palavras. Primeiro eu vou pegar a palavra dough. O que significa dough? Dough é massa, aquela massa mais firme, a massa de pão. Sabe aquela massa que você tem que amassar, que ela é mais durinha? É um dough. Eu vou colocar uma imagem aqui, fica mais fácil do que explicar, né? E a gente tem um outro tipo de massa, que é uma massa mais mole, que é a massa de bolo, por exemplo, né? Não é só bolo que tem aquela textura. Mas a massa de bolo, a gente não chama de dough, a gente chama de butter. O inglês britânico é butter e o americano é batter, tá? Mas esse aqui, a pronúncia é bem diferente, mas a gente escreve da mesma forma, tá? Então, assim, a massa de pão, ela se chama dough. E a massa de bolo é a butter, tá? Então, tem essa diferença. E a outra parte da palavra, o nut. Nut significa noz ou castanha. Então, aqui a gente tem a massa, que é uma massa de pão, e a castanha ou noz, né? Então, por que eles juntaram? A história que eu encontrei é que muito provavelmente o donut, ele não era grande, ele não tinha esse formato que a gente conhece hoje. Ele era uma massinha, um dough pequenininho que frito, né? Que eles fritavam. Então, era num tamanho de uma noz. Então, era uma massinha num tamanho de uma noz que era frita. Então, era o donut, uma massinha no formato de uma noz, tá? E aí, com o tempo, eu vou contar aqui depois a história, mas a gente tem o donut no formato que a gente conhece. Mas, muito provavelmente, ele começou com uma bolinha de massa, né? De massa de pão, que era frita e aí virou donut. E aí eu tenho algumas outras palavras que eu quero explicar aqui sobre o recheio e a cobertura. Tipos de cobertura, né? O recheio é uma palavra só, mas a cobertura, eu fui fazer uma pesquisa aí
detalhes um pouquinho mais técnicos. Eu vou tentar explicar aqui, porque como eu não faço, mas eu fui procurar e eu vou explicar pra vocês, tem 3 tipos de cobertura, tá? Mas vamos começar pelo recheio, que é mais fácil. Recheio, a gente diz em inglês filling, tá? Aqui no Brasil a gente tem recheios bem diferentes aí, mas não importa se ele é o mais tradicional ou é o abrasileirado, a gente vai chamar de filling, tá? Esse aqui é mais simples. A cobertura, a gente tem 3 tipos de cobertura, e eu vou até colocar imagens aqui para ficar mais fácil de exemplificar, tá? Mas a primeira que eu tenho aqui é o frosting. O que é o frosting? Ela é uma cobertura mais grossa e opaca, tá? A gente vai traduzir como glacê, mas eu não sei se é exatamente a mesma coisa, se aqui no Brasil o glacê ele tem um outro significado, tá? Então o frosting ele é essa cobertura mais grossinha, tá? Mais espessa. Esse que eu tenho aqui hoje, por exemplo, tem frosting, porque ela é um pouquinho mais grossa, tá? Aí a gente vai ter o icing. O icing é uma mistura de um tipo específico de açúcar com algum líquido que dá para você fazer desenhos, de repente passar por cima, assim, e fazer alguns desenhos. Ele é usado em biscoitos, em várias coisas, que você consegue, de repente, deixar com um formato específico, tá? E aí, a gente tem um outro que é bem tradicional, que é o glazed. O glazed também é uma mistura de açúcar com algum líquido, tá? Aqui eu acho que já é um açúcar diferente. E aí você deixa ele suficientemente líquido para você jogar por cima. Então esse é o glazed. Esse, inclusive, é um tipo de donut bem tradicional. A história do donut é um pouquinho antiga. Esse termo foi empregado pela primeira vez num livro chamado History of New York, de 1809, mas a receita ela é bem mais antiga. Não há um consenso, é uma história um pouco controversa aí, mas parece que a receita originalmente é do século XVI e surgiu na Holanda. E aí sim, os holandeses que levaram essa receita para os Estados Unidos. Agora, a criação, a origem do donut, da forma que a gente conhece, diz que é de um tal de Captain Gregory Hansen. Bom, parece que a mãe do Capitão Hansen que faziam os donuts, e ele, toda vez que ele tinha que ficar a bordo, ele levava uma marmitinha da mãe dele, levava um tanto lá de donuts para ele comer, e aí um dia ele tava lá, comendo os donuts, e ele pensou, como que eu posso melhorar isso daqui? E ele decidiu fazer os donuts em formato de anel, que aí é esse aí que a gente tem com o buraco no meio. E foi aí que surgiu, é essa história que é contada. Tem uma história, a história completa dele, tá em inglês também, tá no Daily Telegraph, eu vou colocar o link aqui na descrição. Uma outra figura bem importante aí para popularizar o donut é um cara chamado William Rosenberg. Em 1946, ele começou a vender donuts perto das fábricas em Boston. E como o donut é um lanche rápido, como já tem cobertura, tem recheio, ele começou a fazer muito sucesso. E aí, com o tempo, ele começou a vender café, vender umas outras coisas, uns outros complementos ali também. E em 1948, ele abriu a primeira loja dele, chamada Open Kettle. E aí a loja começou a dar certo, começou a crescer, e mais tarde ele mudou o nome para Dunkin' Donuts. Então essa é a origem do Dunkin' Donuts que existe até hoje. Uma curiosidade sobre o Dunkin' Donuts é que desde 2019 eles mudaram o nome. Agora eles se chamam só Dunkin'. Eles fizeram isso para se aproximar um pouco mais do público e brigar aí com o Starbucks, porque o Starbucks cresceu muito e eles nem tanto, né? Então eles mudaram o nome para ter um pouco mais de competitividade aí no mercado. Então essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Chegou a hora de comer, né? Eu gostei da ideia de comer o donut com café.